Olá, meus amigos, como vocês estão? Um grande abraço a você que está comigo nesta pequena meditação, reflexão, como você queira falar. Depois de um longo tempo sem gravar, sem pensar um pouco em teologia com relação aos nossos vídeos, decidi então voltar um pouco com um objetivo básico, central. Sem lugar a dúvidas que a Igreja Evangélica Brasileira tem se tornado insípida, sem qualidade de uma forma geral. Não qualifico todas as denominações dentro desta ideia de igreja evangélica, mas há uma grande a mídia tem enfatizado como os evangélicos têm perdido a noção daquilo para qual Jesus veio. E o objetivo, então, desta reflexão ou destas futuras reflexões é voltar para que a igreja volte para a sua missão de forma integral, seguindo o modelo de Jesus relatada no capítulo 4 de Lucas. Para mim, ali, embora não há uma frase que diga como definição, mas para mim, o início do ministério de Jesus neste capítulo, neste evangelista, está exatamente mostrando o que é reino de Deus. E como disse então no começo, agora há pouco, que o objetivo é tentar trazer à igreja um alvo de voltar ao evangelho, ao centro do evangelho, nada melhor do que começar com este texto, que trata de algumas áreas específicas com as quais a igreja evangélica brasileira deve tratar, e ela tem se aliado aos poderes políticos, pensando de que são estes que vão fazer a obra do ministério da igreja, confundindo valores da sociedade ou de determinada classe social como sendo valores do evangelho. O evangelho somente tem um valor, o reino de Deus. E este reino de Deus está definido aqui na sinagoga de Nazaré, onde Jesus traz a sua mensagem clara e objetiva. E que o livro de Lucas e depois o livro de Atos vai nos dar exatamente o que este texto nos mostra na prática, aquilo para qual Jesus citou o livro de Isaías. E eu leio este texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, pois que me ungiu para evangelizar. Evangelizar é dar boas novas, não é somente falar do evangelho. Evangelizar é dar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, deprimidos, angustiados, a proclamar liberdade aos cativos, aos presos, não necessariamente oprimidos pelo diabo, mas também, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Nas próximas reflexões, vamos pensar exatamente quem são estes pobres que precisam ser evangelizados, quem são estes contritos de coração, estes que precisam de restauração da vista, aqueles que precisam ouvir ou ter a liberdade do cativeiro, ser libertos dos cativeiros diversos e colocar em liberdade os oprimidos. E, por último, o que é anunciar o ano aceitável do Senhor?
Talvez nós não estejamos anunciando o ano aceitável do Senhor. E Jesus diz, olha, esta palavra, esta escritura, no versículo 21, hoje se cumpriu em vossos ouvidos. Estou lendo Lucas capítulo 4, do versículo 18 ao 21. E foi tão impactante esta mensagem, esta palavra de Jesus, que as pessoas começaram a criticar Jesus, e ele então até foi perseguido, e todos se encheram de ira. No versículo 28 mostra isto. E se levantaram e expulsaram Jesus da cidade, e levaram até o cume do monte para o matarem, em que a cidade estava num alto monte, para dali ele ser precipitado. Isto é, a primeira mensagem de Jesus provocou, então, a tentativa de assassinarem Jesus. Por que será que houve esta reação? Que tem esta mensagem que comoveu e provocou a ira de aqueles personagens daquela época. Logicamente que para entender este texto precisamos voltar ao primeiro século, aos tempos de Jesus, entender a sua sociedade, a sua cultura. E é isso que vamos fazer nas próximas reflexões. Por isso eu quero que você assine este canal, pois em breve, ainda esta semana, nós vamos colocar as respostas a esta pergunta. E por que a igreja perdeu a sua visão de estabelecer o reino de Deus na terra como Jesus o fez neste texto. Ela procurou os poderes políticos, os poderes da sociedade para estabelecer algo que não pertence a esta sociedade. Nós não precisamos de um presidente ou políticos que gostem do evangelho ou torçam ou sejam favoráveis ao evangelho. O que precisamos é de uma igreja que tenha a palavra de Deus como centro e uma igreja com membros cheios do Espírito Santo. Assine nosso canal e você vai começar a entender o porquê a igreja se afastou do evangelho aqui no Brasil e esquecendo-se das coisas mais importantes que estão ensinadas na palavra de Deus na Bíblia e nos deixaram, então, perder o gosto do sal e escurecer aquilo que deveríamos ser a luz do mundo. Que Deus te abençoe, um grande abraço para você e te aguardo no próximo vídeo. Assista, então, a nossos canais do WhatsApp, que é Teologia de A a Z, e neste canal que nós temos aqui para você compartilhar e assinar, e também o nosso site, teologiadeaz.com.br. Um grande abraço e fica na paz do Senhor.